Queremos saudar os eleitos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero refletir com os irmãos hoje na escola dominical é um assunto que é peculiar à aliança, né? Daqui diante do computador a gente vai trabalhar algumas questões e eu quero ler com os irmãos o texto de Atos 2:39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. A gente tem falado muito de aliança, né? E minhas últimas postagens têm enfatizado muito essa questão da aliança. E também alguns alunos, né, do seminário, alguns irmãos que, tanto aluno com dúvidas legítimas, como também alguns irmãos que são de viés anabatista, né? Que não creem na aliança de Deus e não creem nos sinais que devam ser dados aos filhos, fazem as seguintes perguntas: aliança, o sinal, o batismo é sinal de salvação? A gente fala que o que é sinal de salvação é batismo com o Espírito Santo. Então chega e dizem: e por que então não retardar o sinal visível da somente aos adultos? Bom, para responder isso nós teremos que primeiro enfatizar uma coisa. O sinal que é dado às crianças, o batismo que é dado às crianças, tal qual a circuncisão, não eram dados porque foi invenção de homens. Foi dado porque o próprio Deus ordenou. O texto de Gênesis 17 é muito claro em relação a isso. E o próprio Deus diz que um incircunciso, ou seja, alguém que não tem o sinal da aliança, quebrou o sinal da aliança. Então você tem uma fala do próprio Deus onde ele diz que não tem mais relação pactual. A gente tem o caso clássico, né, de Moisés, que Deus procurou matar por ele não ter circuncidado seu filho, mesmo depois de Deus ter dito que ele iria, e através dele Deus libertaria o seu povo no Egito. Tá? Entretanto, surge uma questão de fato e de verdade que é necessário que nós compreendamos, né? E é por isso que eu quero trabalhar com os irmãos até algo que de forma muito correta o Berkhof considera. Berkhof, depois de dar algumas posições aqui sobre o aspecto duplo da aliança, né? Ele vai trabalhar uma que eu achei interessante e que é que eu vou trabalhar com os irmãos. Que o aspecto duplo da aliança é porque a aliança tem o seu aspecto legal e tem seu aspecto de comunhão de vida. Tá? Então é necessário que a gente primeiro compreenda o que é isso, né? O aspecto legal e o aspecto da comunhão de vida. Ele começa dizendo da seguinte forma: teólogos reformados da estirpe de Kuyper, Bavinck e Honig falam de dois lados da aliança, um externo e outro interno. O Dr. Vuis emprega expressões mais específicas quando distingue entre aliança como uma relação e um lado moral. Pode-se considerar a aliança como um acordo entre duas partes, com condições e estipulações mútuas e, portanto, como algo pertencente à esfera legal. Isso é fato. Nesse sentido, a aliança pode existir mesmo quando não se faz nada para realizar o seu propósito, a saber, a condição indicada por ela e para a qual ela chama, tendo-a como verdadeiro ideal. As partes que vivem sob este acordo estão na aliança, visto que estão sujeitas às estipulações mútuas sobre os quais concordam. Na esfera legal, preste atenção, irmãos, tudo é considerado e regulado de maneira puramente objetiva. O fator determinante nessa esfera é simplesmente a relação que foi estabelecida, e não a atitude que se assume para com essa relação. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? A relação legal e a relação de comunhão de vida, tá? A relação legal é a relação formal. Então, se existe uma aliança, se Deus estipulou quais eram as partes, então isso tem que ser obedecido. Tá? Isso tem que ser obedecido. Se essas pessoas que estão em aliança vão ter essa aliança como manifestação de comunhão de vida, aí é outra história. Mas a relação no seu aspecto legal tem que ser obedecido. E é isso que os irmãos anabatistas acabam não compreendendo e acabam pecando contra o Senhor Deus, certo? Porque eles desobedecem o aspecto legal da aliança. Tá? Observa que dentro desse pressuposto, mesmo aqueles que adotam o credo ao batismo, entendeu? Eles também correm também em incoerência. Porque eles dizem o quê? Retarda o batismo porque é necessário que a pessoa professe fé. Então ele parte do pressuposto que você vai ter uma relação legal, mas também de comunhão de vida. Mas a pergunta é: quantos daqueles que professam fé depois de adulto mantêm comunhão de vida? Quantas pessoas desceram ao batismo, usando uma linguagem bem anabatista aqui, tá? Desceram às águas e posteriormente fora comprovado que eles nunca tinham sido regenerados?
Então é aquela questão. Aí nesse aspecto aqui eles cumprem o aspecto puramente legal que tem que cumprir, mas a questão de comunhão de vida não depende de homem, não depende de pastor, para aquela pessoa manifestar a comunhão de vida. Se aquela pessoa não foi regenerada, se ela não foi batizada com o Espírito Santo, jamais ela vai manifestar a comunhão de vida. Então, vê só. Voltando, continuando aqui, o fator determinante nessa esfera é simplesmente a relação que foi estabelecida e não a atitude que se assume para com essa relação. A relação existe independentemente da inclinação ou falta de inclinação, gostos e aversões da pessoa quanto a ela. Parece que, à luz dessa distinção, é preciso responder à pergunta: quem faz parte da aliança da graça? Se a pergunta com relação legal em mente, e só com esta em mente, e realmente culminando na interrogativa, quem são os que têm o dever de viver na aliança e de quem se pode esperar que o faça? A resposta será: os crentes e seus filhos. Mas se a pergunta for feita com vista à aliança como comunhão de vida, preste atenção, e assumir esta forma completamente diversa, em que esta relação legal resulta numa viva comunhão com Cristo, a resposta só poderá ser unicamente nos regenerados, que são dotados do princípio da fé, quer dizer, nos eleitos. Então vamos lá. Será que essa distinção, aspecto legal e aspecto comunhão de vida, tem base na Escritura? Tem sim, irmãos. Tem sim. Por exemplo, o Esaú, ele recebe a circuncisão no seu aspecto legal, mas jamais ele vai manifestar essa circuncisão no seu aspecto de comunhão de vida. Certo? O Ismael recebe a aliança no seu aspecto legal, mas jamais manifestará no que diz respeito ao aspecto de comunhão de vida. Certo? Então você vai ver, irmãos, outras pessoas, por exemplo, aqueles fariseus dos quais Jesus disse, tendo por pai o diabo, será que eles eram os incircuncisos? Não eram, irmãos. Então eles tinham um aspecto legal da aliança, mas não tinham um aspecto de comunhão de vida da aliança. E é isso que é necessário, mas observa da seguinte forma, que é desobediência no teu aspecto legal. Certo? É desobediência no teu aspecto legal. Aí observa, essa distinção tem base na Escritura. Quase não é necessário citar passagens que provam que a aliança é um pacto na esfera legal, pois é mais que evidente em termos um pacto dessa natureza sempre que duas partes concordam, na presença de Deus, em fazer certas coisas que afetam a sua relação mútua ou que uma parte promete conferir certos benefícios à outra, pressupondo-se que a última cumpre as condições estabelecidas. Há na Escritura copiosas evidências de que a aliança da graça é um pacto dessa natureza. Há condições de fé, certo? Gênesis 15:6, comparado com Romanos 4:3, em diante do verso 20, Abacuque 2:4, Gálatas 3:14-28, e por aí vai, tá? Mas também é evidente que a aliança, em sua plena realização, é mais que isso, a saber, a comunhão de vida. E aqui é necessário que a gente entenda isso, né? Você tem um aspecto legal, mas só poderá ter um aspecto de comunhão de vida se porventura for regenerado. Então, de uma forma bem simples para nós compreendermos, o batismo no seu aspecto visível seria o aspecto legal. O batismo no seu aspecto interno espiritual, o batismo com o Espírito Santo, diz respeito à aplicação de comunhão de vida. Certo? Então surge agora a questão quanto à relação entre a permanência do pecador sobre a disciplina da aliança, como uma relação legal em sua vida na comunhão na aliança. Não se pode conceber a coexistência de ambos sem alguma ligação interna, mas ambas devem ser consideradas como sendo intimamente relacionadas uma com a outra, a fim de evitar todo dualismo. Quando alguém assume a relação pactual voluntariamente, naturalmente as duas devem ir juntas, do contrário o resultado será uma relação falsa. Ou seja, alguém que professa fé. Então alguém professa a fé, alguém diz que quer receber o batismo. Então ele está dizendo que, olha, eu quero entrar na relação legal, certo? E eu quero entrar na relação legal porque eu tenho essa realidade em minha vida. Então eu quero manifestar a relação legal e também a relação de comunhão de vida. Beleza. Agora, os irmãos vão de convir que ninguém aqui é Deus para saber se há veracidade naquilo que tal indivíduo diz. Correto? Certo, irmãos? Então observa cá. Ao discutir a participação como membros da aliança, como uma relação legal, deve-se ter em mente que a aliança, nesse sentido, não é meramente um sistema de exigência e promessa. Exigências que devem ser satisfeitas e promessas que devem ser cumpridas, mas que inclui também uma razoável expectativa de que a relação legal externa levará consigo a gloriosa realidade de uma vida de íntima comunhão com Deus da aliança. Esta é a única maneira pela qual a ideia da aliança se realiza plenamente. Então observa cá, é baseado nessa esperança aqui que nós batizamos nossos filhos. É baseado nessa esperança aqui que os crentes do Antigo Testamento circuncidavam seus filhos.
certo? É baseado nessa esperança aqui, irmãos, que o correto tem que ser feito. Porque deixa eu ler uma coisa aqui bem interessante. Observa, a respeito dos filhos da aliança. Com respeito aos filhos dos crentes, que entram na aliança por nascimento, ou seja, que recebe o sinal que pertence a Deus, certo? E aqui algo importante, aqui, infelizmente, tem certas colocações que acabam machucando um irmão ou outro, certo? E a nossa ideia aqui não é isso, mas infelizmente você não pode deixar de pregar a verdade de Deus. Compreende? Porque aquela questão, quem precisa se adaptar, quem precisa se arrepender e fazer o que é correto, é quem está fazendo errado, né? Não é quem está fazendo o correto que tem que se adaptar a quem está fazendo o errado, é o contrário. É quem está fazendo o errado tem que se pedir perdão a Deus pelos seus pecados, se arrepender e começar a fazer o correto. É pastor que sabe que tem que fazer o correto e não faz, se arrepender e fazer o que é correto. Mesmo que isso lhe custe o seu salário, mesmo que isso lhe custe o seu status. Porque importa obedecer a Deus do que a homens. Entendeu? Então observa, o Senhor Deus, quando entra em relação pactual, ele não entra em relação pactual somente com os que creem, mas ele entra em relação pactual com os filhos destes também, certo? Mas essa relação pactual com os filhos destes, no primeiro momento, é uma relação legal, e posteriormente poderá se dar na esfera de comunhão de vida. Entendeu, irmãos? Posteriormente poderá se dar na esfera de comunhão de vida, como também não. Por exemplo, Isaac, quando circuncidou seus 2 filhos, Isaac não sabia, mas 2 receberam a aliança no seu aspecto legal, mas só um manifestou em comunhão de vida, certo? E é assim com toda a igreja de Deus. Mas observa, mas pelo fato de que nem todos vão manifestar comunhão de vida, não me autoriza a descumprir que o aspecto legal seja realizado. Isso é pecado, irmãos. Observa, com respeito aos filhos dos crentes que entram na aliança por nascimento, naturalmente a situação é tanto diversa. A experiência ensina que, embora entrem por nascimento na aliança, como uma relação legal, não significa necessariamente que também entram imediatamente na aliança como em comunhão de vida. Isso é fato. Nem sequer significa que a relação pactual alguma vez chegará à sua plena realização em suas vidas. Fato também, feito Esaú. Tudo que isso aqui está sendo dito não é estranho às Escrituras. Não é estranho às Escrituras. Todavia, mesmo no caso deles, deve haver razoável segurança de que a aliança não é ou não continuará sendo mera relação legal, com deveres e privilégios externos, apontando para aquilo que deveria ser, mas também com o tempo virá a ser uma realidade viva. Esta segurança está baseada na promessa de Deus, que é absolutamente confiável de que Deus agirá nos corações dos jovens ligados à aliança com a sua graça salvadora e os transformará em vivos membros da aliança. Da mesma forma que você tem jovens que só recebem o aspecto legal, mas nunca receberão o aspecto comunhão de vida. Você tem jovens que recebem o aspecto legal e que manifestam em suas vidas a comunhão de vida. Agora, o que importa, irmãos, é obedecermos ao Senhor nosso Deus. Então, se as Escrituras determinam isso, então a aliança deve ser obedecida. Certo, irmãos? A aliança é mais que mero oferecimento de salvação, mas até que o oferecimento da salvação acrescido da promessa da fé no Evangelho. Ela também traz consigo a certeza, baseada nas promessas de Deus, que opera nos filhos da aliança, quando, onde e como lhe apraz, que a fé salvadora será produzida nos seus corações. Ora, quem teve a graça de Deus de receber o batismo na infância, feito eu tive, entendeu? E outros eleitos, sabe muito bem disso. Chega um tempo que o Espírito Santo chama você à fé. Chega esse tempo, sim. Compreende? E eu vou até dizer, uma coisa, meu irmão, é você ser pertence, né? Você ser propriedade de Deus. Uma coisa é você ter o sinal de pertencimento a Deus. Uma coisa é um pai orar pelo filho enquanto criança, enquanto bebê que está doente, e esse pai orar baseado na aliança. Algo do tipo, Senhor Deus, tem misericórdia do teu cordeirinho. É filho teu, é filho da aliança. Sabe? Porque ele tem um sinal da aliança. E aqui eu sinto muito dizer, irmãos, mas é verdade. É como eu estou dizendo, quem tem que se arrepender não sou eu, quem tem que se arrepender é quem faz o errado. Entendeu? Se o teu filho não tem o sinal da aliança, é complicado. É complicado você dizer que ele é cordeirinho. É complicado você dizer que tem relação pactual, porque não tem. A Escritura vai dizer que é incircunciso. Irmão, se isso não fosse sério, Deus não teria procurado matar Moisés.
Se não fosse sério, Deus não teria dito o que disse para Abraão. Se não fosse sério, não haveria o texto lá de Ezequiel que Deus proíbe que incircuncisos sejam colocados no templo, no culto. Então isso é algo para ser pensado, e é necessário que haja arrependimento de quem faz o errado. Entendeu? Eu conheço o irmão, e aí eu não vou citar o nome porque é falta de ética, que ele faz parte de uma igreja anabatista, mas ele crê na doutrina da aliança, e que ele chegou para o seu pastor, que ironicamente, né, também crê, mas por obedecer mais a homens não faz o que é correto, mas esse irmão perguntou se o pastor podia batizar seu filho, e ele foi e batizou, de forma secreta, escondida, para ninguém ver, mas batizou. Entendeu? Quer dizer, pelo menos fez o que é correto, né? Quer dizer, tem um filho em casa e sabe, meu filho é da aliança, meu filho tem um aspecto legal da aliança nele. E eu oro a Deus para que ele tenha sido eleito na eternidade e que ele venha a ter a comunhão de vida. Mas eu não vou desobedecer a Deus. Eu tenho que fazer o que é correto, a Escritura determina isso. Enquanto os filhos da aliança não revelaram o contrário, temos de que partir do pressuposto que estão de posse da vida pactual. Que isso é a esperança de todo pai que batiza um filho. Às vezes o menino passa na adolescência e o pai diz, meu Deus, será que esse meu filho vai ter a comunhão de vida, o aspecto da comunhão de vida? Aí chega na idade de jovem, o pai não sei o quê, mas chega um determinado momento que Deus chama. Deus chama. Compreende, irmão? Naturalmente, o curso dos acontecimentos poderá provar que esta vida ainda não está presente. E infelizmente poderá provar que ela nunca se realizou em suas vidas. As promessas de Deus são dadas à semente dos crentes coletivamente, não individualmente. Isso é interessante. É dado de forma coletiva e não individual. Então, por isso que, feito no caso de Isaac, um recebe o aspecto da comunhão de vida e outro não recebe. Mas ambos recebem o aspecto legal. Certo, irmãos? A promessa de Deus de continuar a sua aliança e de levá-las à plena realização dos filhos dos crentes, não significa que ele dotará de fé salvadora cada um deles até o último. Não. Mas aqueles que ele elegeu. E se alguns deles permanecerem na incredulidade, deveremos ter em mente o que Paulo diz em Romanos 9, 6 a 8. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem todos os filhos de crentes são filhos da promessa. Isso é óbvio, né? Isso dói, mas é fato. Observa que eles tinham, por ser israelitas, tinham um aspecto legal, mas nem todos tinham um aspecto de comunhão de vida. Certo? Quando os filhos dos crentes crescem e chegam à idade da discrição, compete-lhes, é claro, aceitar voluntariamente as suas responsabilidades pactuais com a sincera confissão de fé. Foi o que eu fiz. Foi o que outros tantos fizeram. Eu me lembro perfeitamente, na ocasião que eu fiz minha profissão de fé, na idade de 12 para 13 anos, quem era o reverendo da ocasião era o Ezequiel Ozanam, lá na Presbiteriana Central de Caruaru, a minha igreja mãe, onde eu nasci, tanto fisicamente como nasci também espiritualmente, onde Deus me chamou das trevas para a luz, onde eu recebi a profissão de fé, eu participei da minha primeira Eucaristia, entendeu? Mas é isso aí. Chega um momento que você é confrontado com a verdade de Deus. Eu me lembro de um presbítero que ele, reunindo a meninada toda, né, na ocasião eu estava no meio, ele chegou para a gente e disse da seguinte forma, eu nunca me esqueci disso. Ele disse, eu conheço os pais e as mães de vocês aqui na igreja. Fique sabendo de uma coisa, Deus não tem neto, Deus tem filhos. Se vocês não professarem a fé de papai e mamãe, vocês não serão salvos. Na forma dele falar, mas de uma forma mais técnica, é justamente isso. Não adianta eu ter somente o aspecto legal da aliança, tem que ter o aspecto da comunhão da aliança. Comunhão de vida, né, da aliança. E eu me lembro que isso me perturbou muito na ocasião. Então observa cá. Quando os filhos dos crentes crescem e chegam à idade da discrição, compete-lhes, é claro, aceitar voluntariamente as suas responsabilidades pactuais com uma sincera confissão de fé. Deixar de fazê-los é, estritamente falando, uma negação de sua relação pactual. Pode-se dizer, pois, que a relação legal em que se acham os filhos dos crentes precede a aliança como um comunhão de vida e é um meio para a sua realização. Mas, ao acentuar a significação da aliança como meio para um fim, não devemos frisar exclusivamente, nem mesmo primordialmente, as exigências de Deus e o resultante dever do homem, mas especialmente a promessa da eficaz operação nos corações dos filhos da aliança. Certo? E você vê, esse entendimento tem que haver. Tá? Porque eu volto a dizer, não adianta você dizer, eu sou aliancista, eu sou pactual, e você não ter o sinal da aliança. Você está pecando diante de Deus.
Não adianta você, querendo se esconder, querendo justificar, legitimar o seu pecado, dizer da seguinte forma: ah, mas eu não dou o seu aspecto legal aqui porque eu não sei se ele vai crer. Mas você está desobedecendo a Deus, meu filho, porque Deus mandou você dar o aspecto legal enquanto criança, enquanto bebê. Certo? A responsabilidade, se ele vai manifestar o aspecto da comunhão de vida, não é sua. É se ele for um eleito de Deus. Se ele for um eleito de Deus, ele vai manifestar. Certo? A sua obrigação enquanto pai é ensinar a criança no caminho que deve andar. Orar por ele, ler a Bíblia com ele, ensinar os preceitos da fé e rogar a Deus. E rogar a Deus. Entende, irmãos? E rogar a Deus. É fazer o que é correto. Tá? E você usar a desculpa de que eu não vou batizar meu filho, eu não vou dar um aspecto legal, porque eu vou esperar ele crescer, para ele receber um aspecto legal, baseado no aspecto de comunhão. Aí eu te pergunto, como é que você sabe que ele vai ter o aspecto de comunhão? Como é que você sabe? Como é que você sabe que vai ser uma profissão de fé falsa? Então você peca diante de Deus, tenta legitimar o teu pecado com um argumento fajuto, falho, certo? Que pode não se verificar depois. Certo? Pode não se verificar depois. Certo, irmãos? Então, vamos pensar nisso, certo? Deus tem uma aliança com o seu povo, certo? A Escritura diz que os filhos da fé são os filhos de Abraão. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a continuidade do verdadeiro Israel do Senhor. A junção de judeus e gentios que creem e professam fé em Cristo. A estrutura da aliança não mudou, irmãos. Você mudou sim aspectos externos. Por exemplo, não é mais circuncisão, é batismo. Não é mais a Páscoa, é a Eucaristia. Certo? Não é mais o sábado, é o domingo. Então você tem mudança de sinais, do símbolo, não é? Melhor dizendo. Mas que esses símbolos, mesmo mudados, apontam para realidades. Certo? Esses símbolos apontam para realidades espirituais, que servem de sinais para nossas vidas. Então observa, Deus não mudou. Deus continua se relacionando de forma pactual com o seu povo, e Deus quer que as coisas sejam cumpridas de forma como Ele ordenou na sua palavra. Tá, irmãos? Então, revejam aí, pensem, certo? A gente está em aliança com Deus. E eu volto a dizer, alguém pode dizer, mas também o pastor Jaziel fica enfatizando toda essa questão do batismo infantil, tal, a aliança só se resume a isso. Não, irmão. A aliança não se resume somente a isso, não. A aliança diz respeito à liturgia, certo? A aliança diz respeito a elementos de culto, que todos os elementos de culto têm que estar no culto solene, por exemplo, a Eucaristia. Todo domingo tem que ser celebrada a Eucaristia, porque é um elemento de culto. Certo? Então é necessário que haja compreensão dessa nossa relação pactual. É necessário que a igreja entenda que quando ela só para cultuar Deus, ela vai fazer liturgia. O que é liturgia? Povo trabalhando, há um trabalho a ser feito. E esse trabalho tem pé e cabeça. Você não vai para um culto, para um programa de culto. Entendeu? Você vai fazer liturgia. Então tem todos os passos. Tá, meu irmão? Então, eu rogo a Deus que você se aprimore. Isso que eu trabalhei com os irmãos hoje, isso está lá em Berkhof, né? No capítulo, página 280, né? Que vai falar sobre o aspecto duplo da aliança, a letra D, tá bom? Que vai trabalhar essa nomenclatura que Berkhof e outros teólogos de peso vão usar, relação puramente legal e comunhão de vida. Há também outros que vão usar outros termos, feito condicional e absoluta, essência e administração, aliança externa ou interna, mas essa perspectiva aqui de puramente legal, no aspecto legal e comunhão de vida, é a que embarca, então dá uma compreensão melhor da aliança, tá bom, irmãos? Então eu rogo a Deus que o Senhor Deus abençoe a cada um, certo? Daqui a pouco a gente vai começar o nosso culto solene, né? Para a gente ver um pouquinho o que a palavra de Deus está dizendo, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Fiquem com Deus.